Alegria estar aqui com vocês. Esse mês, diante dos últimos acontecimentos, o dia que era para eu pregar, o Rafa pregou, hoje era a bispa pregar e eu que estou pregando. Ela está lá nos cuidados com meu pai, que está avançando, está melhorando, graças a Deus. Obrigada pelo carinho, pelas comidinhas, pelas visitas, pelas orações. Estamos como família aí vencendo esse desafio. E nessa manhã de Páscoa, nós temos um assunto muito especial para compartilhar com vocês, né? Quantos aqui creem que esse período é celebrado aquilo que é mais importante para nós cristãos? A morte e a ressurreição do nosso Deus. Como isso é importante e como a gente não pode se lembrar disso apenas nos dias de Páscoa, nos dias de celebração, mas todos os dias precisamos agradecer pela morte e ressurreição de Jesus naquela cruz por nós. Você pode dizer assim, foi por mim. Foi por você, amém? Você sente parte disso? Né? Você sente parte desse grande acontecimento. O Senhor Jesus morreu naquela cruz sem pecado algum. E eu fico imaginando o desespero daqueles discípulos naqueles 3 dias. E nesse mês de Páscoa nós estamos falando sobre um tema muito importante nas nossas células, nos nossos cultos, que é mergulhando mais fundo no nosso relacionamento com Deus. E o que isso tem a ver, né, com a Páscoa? Né? A Páscoa, ela traz essa celebração da morte e da ressurreição, e ela traz a restauração da nossa confiança. Aquele povo andou com Jesus por 3 anos e algum tempo, e alguns meses, e eles então, de repente se veem, ele não era a resposta, e agora? Se veem sem esperança, sem confiança. E esse é o tema que eu quero falar com vocês hoje. A importância de desenvolvermos confiança em quem Deus é. A importância de desenvolvermos confiança para que possamos ter um relacionamento com Deus. E o tema dessa mensagem é confiança, uma chave profunda para uma vida espiritual. Uma chave para uma vida espiritual profunda. Então, para a gente decidir mergulhar mais fundo e nos relacionarmos com Deus, a gente precisa desenvolver confiança. E eu percebo, quando você assiste The Chosen, quando você lê a Bíblia, que aquele povo ficou o quê? Sem esperança. Desesperado, sem confiança no futuro. Né? E o mundo está vivendo uma crise de confiança, é ou não é? Como é que vai ser o dia de amanhã? Confiança na segurança, confiança na questão financeira, né? É muito interessante, esses dias eu estava, há um tempo atrás, atendendo uma pessoa, e ele é do mercado financeiro, e eu já até trouxe isso aqui, e ele compartilhava comigo que o medo tem sido avassalador nessa crise financeira que o Brasil está vivendo. Ou seja, nós temos medo. Medo de como é que vai ser o dia amanhã, medo se eu coloco o dinheiro ali, medo se eu faço um negócio, nós temos medo. E o medo faz com que a gente trave diante dos desafios da vida. O medo te paralisa. Quantos aqui já se sentiram paralisados diante do medo? Não é assim? E aí, agora? Eu vou? Eu paro? O que eu faço da minha vida? Então, nós estamos vivendo nessa era da desconfiança nas pessoas, nas instituições e até mesmo em nós mesmos. E isso é muito ruim, porque o que nos move diante da vida é uma confiança, primeiramente em Deus, segundo em nós mesmos e terceiro nas pessoas. Então, quando a gente nos vê nesse padrão de desconfiança, a gente fica distante de Deus. Porque você começa a confiar muitas vezes no seu próprio braço. Não, Deus não está respondendo, Deus não está falando, Deus não está fazendo, então deixa eu dar o meu jeitinho. Já deu seu jeitinho em alguma coisa? Já deu? E aí, como é que foi? Foi bom ou foi ruim? Como é que foi a sua experiência deixando Deus de lado? Não, calma aí, Deus está demorando muito. Deixa eu dar o meu jeitinho aqui. E nessa crise de confiança, a gente tenta controlar as coisas, a gente tenta entender, a gente tenta prever, a gente tenta calcular. E isso deixa você distante de Deus, com uma espiritualidade, vamos dizer assim, empobrecida. Porque o nosso Criador, o nosso Deus, Ele nos criou para sermos dependentes dEle, amém? Você foi criado para não andar sozinho. Quantos aqui têm descoberto que andar com Deus é bom demais? Eu tenho, todos os dias. Descoberto que andar com Deus é muito bom.
Só que as crises da vida, a nossa própria história, muitas vezes nos leva para esse lugar de tentar dar o nosso jeitinho e tentar andar sozinho. Provérbios 3, versículos 5 a 6, ele nos lembra: confia no Senhor de todo o teu e não te estribes no teu próprio entendimento. Em todos os seus caminhos reconhece-o, e Ele endireitará as tuas veredas. Amém? Eu quero ler com vocês aqui na versão da mensagem, dessa primeira parte do versículo, que diz assim: confie no Eterno do fundo do teu coração, e não tente descobrir tudo sozinho. Cutuca a pessoa que está ao teu lado e fala assim: não ande sozinho. Não vamos andar sozinho. Olha aqui o versículo fala: ouça a voz de Deus em tudo que você fizer. Onde quer que vá, é Ele quem manterá você no caminho certo. É Ele, é a voz dEle, é a direção dEle, é o relacionamento com Ele, é entender o que Ele tem para a sua vida. Então aqui, a Bíblia está nos ensinando e nos desafiando que a confiança é o solo fértil para que você tenha uma vida espiritual profunda, sadia. Porque sem confiança você não se entrega verdadeiramente. Já entrou num relacionamento com desconfiança? Você está sempre pisando em ovos, como diz o outro, né? Pisa em ovos, você não sabe, né? Eu falo, eu abro, eu me exponho, eu fico quieta, como é que funciona? Então, sem confiança não há entrega. E sem comunhão não há transformação. Então, se você não confia, você não se entrega. Se você não se entrega, você não gera comunhão profunda com Deus. E se você não tem comunhão profunda com Deus, você não é transformado verdadeiramente. Então essa manhã, o nosso convite nesse dia da ressurreição é que você possa aprender a confiar profundamente em quem Deus é, em quem Ele tem chamado você para ser e fazer nessa terra. Confiar profundamente no amor dEle por nós. Você já duvidou que Deus te ama de verdade? Você já em algum momento duvidou disso? Eu quero nessa manhã te falar: Ele te ama, não importa como está a sua vida. Não importa o que você tem feito, Ele continua te amando. Mas Ele te ama tanto que Ele não quer deixar você do jeito que você está. Por isso Ele te convida para um relacionamento profundo com Ele, para que você seja transformado. Transformação fala de profundidade de relacionamento. Fala de intimidade. Fala de alguém que tira a roupa por inteiro e fala: Deus, é assim que eu sou. Aqui está o meu pecado, aqui está a minha dificuldade, aqui está a minha luta, aqui estão os meus pensamentos, mas eu quero ser transformado. Existem duas asas da nossa vida espiritual. A primeira delas é a fé. A fé é um dom de Deus, amém? A palavra fala isso, que a fé é um dom de Deus. E ela está baseada na palavra de Deus, ou seja, Efésios 2:8 nos lembra disso, vamos ler. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Então a fé é uma dessas asas do nosso avião, do relacionamento, da nossa vida com Deus, da nossa espiritualidade, do nosso relacionamento com Deus. E qual é a outra asa? A confiança. Porque confiança, coloca a mão no seu coração e fala assim: tem a ver com o meu coração. Confiança não é algo que você nasce com ela. Você aprende e desenvolve. Então, vou falar para vocês uma frase que eu falo lá em casa direto para os meus filhos. Tudo aquilo que eu não sei, eu posso aprender. Então, se alguma área da sua vida você anda desconfiando, eu quero te dizer que você pode aprender a ter confiança. Confiança é algo que é treinável, é algo que você pode aprender, é algo que você pode desenvolver. Então vamos entender, uma asa é a fé, um dom de Deus, um presente que o Senhor nos dá quando a gente encontra Ele. E a outra asa, a confiança, que você precisa aprender, né? Então tem a ver com o estado do seu coração. Tem a ver como é que anda o seu coração. Então a fé toca o nosso espírito, a nossa mente, enquanto o amor de Deus toca o nosso coração. Olha só que coisa interessante. Marcos 11:23 fala assim: porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Vou ler de novo.
Porque em verdade vos digo que qualquer um que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Ou seja, se você declarar a sua fé e duvidar no seu coração, não adianta nada. Então o que eu quero te dizer é que você precisa declarar a tua fé e confiar de todo o teu coração, que Deus vai cumprir todas as promessas que Ele tem estabelecido para a sua vida. Eu quero te perguntar nessa manhã, meu irmão, você tem promessa? Tem promessa de Deus para a sua vida? Você tem promessa? Então, quanto você tem confiado nessa promessa, o quanto você tem se entregado nessa promessa, o quanto você tem dito, Deus, as circunstâncias mostram que a promessa está longe, mas no meu coração eu confio que ela está chegando. Não sei como você vai fazer. Não tem um versículo assim, não tem uma música que fala, não sei como vai fazer, mas vai acontecer? Uma coisa assim, não tem? Os músicos de plantão depois me lembrem. Eu não sei como você vai fazer, mas você vai fazer. Né? Essa é a confiança do nosso coração. E quando o povo saiu do Egito, né, eles tiveram que ver sinais e maravilhas. Deus queria libertá-los, mas no coração deles eles duvidavam. Eles duvidavam naquele líder que Deus tinha colocado ali para libertá-los. Olha só o que Atos 7:39 nos ensina. Mas nossos antepassados se recusaram a obedecer-lhe. Ao contrário, rejeitaram-no em seu coração e então voltaram para o Egito. Olha só que coisa interessante. Não fala que eles não tiveram fé. Fala que eles duvidaram no coração de que o Senhor poderia libertá-los. Então, quero te dizer uma coisa, querido. Enquanto você não entregar, não confiar, mas continuar duvidando no teu coração, a sua vida vai continuar do jeito que ela está. Para haver realmente uma transformação, você precisa confiar. Você precisa entender essa diferença entre fé e confiança. Fé é acreditar em Deus, na sua palavra, tá? A gente confia, amém? Você confia? Eu confio. Mas confiança é um compromisso de permanecer plantado em Deus, plantado na casa de Deus, plantado no relacionamento com Deus, mesmo quando os seus olhos olham e não enxergam esperança. Mesmo quando os seus olhos não enxergam transformação, mesmo quando os seus olhos não enxergam saída, você não vai arredar o teu pé, como diz o outro, até você ver as promessas de Deus se cumprindo na sua vida. Isso é confiança. Porque uma pessoa que desconfia, ela é levada como vento. Ó, naquela igreja ali tem uma palavra, então vamos lá. Vamos ouvir. Aí naquele lugar ali tem um profeta. Aí naquele lugar ali tem uma unção. E a gente vai de galho em galho, tentando fazer com que as promessas de Deus se cumpram, tentando ouvir a voz de Deus, tentando entender o que Deus quer para nós, sem permanecer firme. Então, confiança é um estado de você se posicionar dizendo, Deus, eu não estou vendo, Deus, os meus olhos naturais não contemplam, mas o meu coração crê que o Senhor está fazendo algo, o Senhor está se movendo. Esses dias, eu acordei cedinho para poder viajar que dia que foi? Estou perdida, sexta? Para viajar, e aí o Senhor me impeliu de orar pelo marido da Letícia e pela esposa do Daniel. De vez em quando, eu sempre oro, mas de vez em quando algo no meu coração brota por profetizar sobre isso. E aí eu pensei, será que está acontecendo alguma coisa com essas pessoas que estão sendo preparadas para casar com os meus filhos? Eu não sei. Mas eu me levantei, coloquei um louvor, peguei o óleo ungido em cima da foto deles e declarei. Profetizei. Em nome de Jesus, o Senhor está preparando. Eu já te agradeço, Senhor Deus, porque esse homem, essa mulher que vão casar com os meus filhos já estão sendo preparados por ti. E eu quero te dizer uma coisa, eu tenho uma confiança absoluta, principalmente depois do que eu vivi com o Rafael. Eu ia casar com uma pessoa, ele ia casar com outra, de repente Deus muda a nossa história. E nós estamos aí mais de 19 anos de casado para dizer que nós confiávamos, meus pais confiavam, os pais do Rafael confiavam que Deus ia fazer algo nas nossas vidas. Então, hoje de manhã orando, eu lembrei da oração que eu fiz sexta-feira. Eu falei, meu Deus, é isso. Essa confiança absoluta de entender que pode não estar sendo do jeito que você gostaria que fosse.
Pode ser que o seu filho esteja aí se desviando do caminho do Senhor, esteja longe das promessas que Deus tem para ele. Mas quando você confia, a tua boca declara: Deus, eu e minha casa vamos te servir, e os meus filhos cumprirão tudo aquilo que o Senhor tem reservado para eles. Eu não abro mão dos meus filhos cumprirem o propósito de Deus. Eu não sei você pai, você mãe, mas se você tem duvidado no teu coração, hoje eu quero gerar fé no teu coração, para que você se levante e profetize: eu não aceito que os meus filhos andem longe do Senhor. Eu não aceito que eles não cumpram aquilo que Deus tem para eles. Amém? Glória a Deus. Pode aplaudir a Deus, ao nosso Senhor. Então, quando a gente aprende a confiar em Deus, nós não seremos derrotados. Não seremos derrotados. Nós falamos sobre confiança na nossa mentoria quinta-feira, que eu e minha mãe temos, uma mentoria sobre sonhos. E quando acabou, eu lembrei ali do meu pai deitado naquele hospital e sentindo dor. E apesar de ser muito ruim ver ele sentindo dor, porque meu pai é uma pessoa muito forte, né, tem sido difícil ver ele ali naquela cadeira, sentado, sem poder se mexer. Mas em nenhum momento meu coração duvidou do que Deus tinha para a vida do meu pai. É isso que eu quero te desafiar. A confiança te levanta quando os teus olhos enxergam as circunstâncias contrárias. O teu coração tem uma fé inabalável e a tua boca profetiza: isso não veio para me destruir, isso veio para me fortalecer. Essa crise que eu estou passando veio para me proteger. Essa crise que eu estou passando veio para me colocar diante do altar do Senhor. Eu e o Rafael tínhamos uma viagem, não era para a gente estar aqui hoje, a gente ia tirar uma semana de férias, que esse ano pouco descansamos ainda. E tudo deu errado, mas isso é tudo. Quem está mais perto de mim está rindo. Eu falei: mas cada hora uma coisa. Cada hora uma situação. Até que ontem a gente decidiu: não vamos viajar. E meu coração, sabe? Claro, Deus, o Senhor sabe de todas as coisas. Queríamos descansar, queríamos relaxar, sim. Mas o Senhor, quando você confia em Deus, você entende os sinais. Acabou, chega, não vou lutar com as minhas próprias mãos. Sabe, eu sinto que hoje é amanhã de basta na sua vida, de você, tudo aquilo que você está lutando com a sua própria mão chega. É hora de você confiar e de você ficar posicionado. Sabe, posicionamento fala de alguém que está firme na rocha, com as raízes no lugar certo. Então vem o vento, vem a tempestade, vem o problema, vem a dificuldade, e você não se move do lugar de um homem, de uma mulher que crê em Deus, que confia em Deus e que acredita que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pede ou do que você deseja no seu coração. Então hoje é uma manhã de você entender: Ele ressuscitou, Ele está vivo e Ele está aqui hoje agindo em seu favor, indo diante de você. Então é muito importante, não deixe os problemas abalarem a tua fé e a tua confiança. Não deixe as circunstâncias, as notícias ruins tirarem você desse lugar. Eu estou firme, posicionado diante do que Deus tem para mim. Nós estamos firmes, posicionados. Está chegando o dia do João. Está chegando, eu tenho declarado isso. Está chegando. E nós não vamos desistir até a gente ver, até a gente contemplar as promessas de Deus se cumprindo sobre a nossa vida. Então nessa manhã eu quero te perguntar: que promessas você não está vendo? Que problemas têm te engolido? Que gigantes têm se levantado e você tem dado voz muito mais a eles do que as promessas que o Senhor tem para você? Isso significa que você está com uma crise de confiança. Se os problemas têm te levado para um lado ou para o outro, isso significa que você está vivendo uma crise de confiança. Hebreus 11:6, versículo que fala sobre a fé, explica a fé. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. A Bíblia ampliada, quero ler para vocês, eu esqueci de mandar para o pessoal, mas diz assim: mas sem fé é impossível agradar a Deus e ser satisfatório para Ele, porque quem se aproxima de Deus deve necessariamente acreditar que Ele existe e é o recompensador daqueles que o buscam séria e diligentemente. Porque quem se aproxima de Deus deve necessariamente acreditar. Eu poderia colocar aqui: confiar que Ele existe e que Ele é recompensador daqueles que o buscam séria e diligentemente.
que é buscar sinceramente, seriamente e diligentemente a Deus? Confiança. Então, se você se aproximar de Deus com essa confiança, significa, né, eu não gosto muito de gato não, mas sabe quando o gato confia? Eu viajei agora recentemente, fui para a casa de uma amiga e ela tinha adotado um gato. Eu tenho uma dificuldade com gato, gente, confesso. Não gosto daquele bicho, né, passando nas minhas pernas. Eu sou mais do lado do cachorro. E aonde o gato dormiu na primeira noite? Enrolado na minha perna. Você pensa se eu dormir? Não dormi. O que esse gato quer comigo? Mas o que esse gato quer? Aí saí, fui trabalhar. Quando eu volto, o gato está onde? Dentro da minha mala. Eugênio, mas o que esse gato quer aqui comigo? Aí ela, ele gostou de você. Eu falei, tadinho, mas eu não gostei dele. Tira ele daqui. Né? Então, aquele gato confiou em mim. É assim em Deus. Sabe, nós descansamos, nós nos enrolamos, nós estamos ali desesperados para ficar pertinho dele, não queremos sair de perto dele, porque a gente confia. A gente tem uma maltezinha, uma cachorrinha, quando tem um barulho estranho, a primeira coisa que ela busca é o nosso colo, porque ela confia que nós vamos proteger. E eu quero te dizer uma coisa nessa manhã, não busque nada além de Deus, quando você precisa de uma resposta. Não busque na sua própria força, no seu próprio entendimento, no seu próprio conhecimento. Não busque, muitas vezes até mesmo no seu pastor, no seu líder. Busque primeiro em Deus. Busque depois no seu pastor, no seu líder, uma palavra, uma oração, não tem problema. Mas não deixe que o teu coração se afaste de Deus. Ruth, então o que é confiança na prática? Confiança significa se sentir-se seguro em relação ao que vai acontecer com você. Confiar é ter alguma previsibilidade de que alguém vai cumprir o que disse. Por exemplo, o teu filho confia que você vai colocar comida na mesa, não confia? É papel dele se preocupar que nós vamos trabalhar, que nós vamos ganhar dinheiro? Não. Meu pai está resolvendo. O meu pai está fazendo. É papel do filho confiar em nós, certo? Eles, né, e se seu filho está preocupado com alguma coisa, que seja pagar a conta, comida, etc., ele está no lugar errado, porque no lugar de filho ele precisa confiar. E descansar. Meu pai vai fazer, minha mãe vai resolver. Eu não preciso desconfiar. Então, essa palavra, ela vem do latim, confiança vem de confidente, de confidere, que fala acreditar plenamente com firmeza. E ela é formada pelas palavras com e fidere. Com fala em intensificar, é quando você quer intensificar alguma coisa. Fidere significa acreditar e crer, que deriva de fides, de fé. Então a palavra confiar, se separada, nós temos com mais fiar. Ou seja, fiar vem de fio, de ligação, de conexão, e com vem de junto. Em outras palavras, confiar significa que confiança é construída em conexão com Deus, com você mesmo e com as pessoas. Você está junto, ali, ó, apertadinho. Agora, Ruth, como é que vivem as pessoas sem confiança? Deve ser muito ruim viver desconfiado, é ou não é? A desconfiança, ela é criada, de onde ela vem? É o primeiro lugar que você confia. O bebê confia nos seus pais, né? As gravidinhas de plantão vai perceber quando você está mais agitada, quando você está mais angustiada, o bebê vai ficar mais agitado, porque primeiramente a confiança dele vem dos pais. Ontem eu fui visitar um casal da igreja que teve bebê, né? E gente, peguei aquele bebê pequenininho no meu colo e ele respirava profundamente. Ou seja, ele está confiando que ele pode descansar, que ele pode dormir, que ele pode relaxar. E nós precisamos ser assim também com Deus. Então, nós ficamos esperando, as pessoas sem confiança, elas ficam esperando que uma promessa vai se cumprir, mas o coração delas está cheio de medo, de dúvida, de preocupação, de sabe, e se eu fracassar, e se eu errar? Pessoas que não confiam são extremamente sensíveis e se magoam facilmente. Então, se você tem ficado frustrado, magoado, abalado, eu quero te dizer, você precisa aumentar o seu nível de confiança. Quem
estar no lugar da desconfiança, não se sente conectado, não sente que tem intimidade, não se sente pertencente. Pessoas que não confiam se sentem inferiores umas às outras. Não têm iniciativa para resolver seus problemas, para resolver sua vida. Ficam sempre na defensiva e dando explicações. Pessoas sem confiança não desenvolvem os seus talentos e nem as suas habilidades, porque não confiam naquilo que Deus derramou sobre a vida delas. E pessoas que vivem desconfiadas não se sentem à vontade por esperar coisas boas da parte de Deus e nem de outras pessoas. Então, o que constrói a confiança dentro de nós? Várias pesquisas, trouxe algumas pesquisas para ler para vocês. E calma aí que eu fechei sem querer aqui. A primeira pesquisa diz que pessoas que cultivam uma relação de confiança com Deus têm níveis mais baixos de depressão, ansiedade e estresse. Porque confiança em Deus está ligado a uma resiliência emocional e espiritual que faz você vencer em tempos de crise. Segundo a Harvard Medical School, diz que uma pessoa que confia tem 36% menos risco de depressão. E tem uma maior capacidade de lidar com perdas e doenças. Então, como é que nós confiamos? As pesquisas desses últimos anos, que foram feitas em vários países, várias pesquisas eu encontrei, diz que as pessoas que confiam em Deus são mais felizes, vivem mais, se relacionam mais. E a confiança, ela nasce desse seu relacionamento com os seus pais. Então, a primeira coisa que para você confiar mais, você precisa perdoar seus pais. Perdoar pelas faltas, pelo abandono, pela rejeição, sabe, pelas crises, pelo divórcio. Perdoar os nossos pais. Perdoar que eles fizeram o que eles podiam fazer por nós. Mas que naquele momento, que você precisava tanto confiar neles, eles não conseguiram ser confiáveis. Por questões emocionais deles, pela história deles. Então, a partir desse momento, eu quero te dizer uma coisa. Entra um Deus que é perfeito e que diz para você, filho, não importa o que os seus pais naturais fizeram, você pode confiar em mim. Você pode confiar em quem Deus é. E no que Ele quer fazer através da sua vida. Porque a confiança é esse tripé. Confio em Deus, confio em mim mesma, então eu desenvolvo confiança nos outros. Então, se eu confio em Deus, eu confio em alguém maior do que eu não preciso me preocupar com amanhã, amém? Não preciso viver ansioso, porque eu sei que Deus está cuidando do meu amanhã. Então, eu vivo sem medo. Eu sei que eu vou adquirindo cada vez mais confiança em mim mesmo e na vida, porque eu sei que Deus, maior do que tudo, maior do que os meus pais, maior do que a mim mesmo, maior do que os meus problemas, está cuidando de mim. Ruth, o que eu faço então se alguém me traiu, me abandonou, me rejeitou e me deixou nesse lugar de baixo nível de confiança? Você precisa aprender a perdoar. Perdoar os nossos pais, perdoar as pessoas que nos traíram, nos abandonaram, é essencial para que você desenvolva confiança em Deus. Esses dias eu reencontrei uma pessoa que me magoou profundamente. E eu tive essa experiência de ter que confiar, de ter que pedir ajuda, de ter que ir lá, entendendo que ela tinha me magoado. E aí eu percebi que eu não tinha perdoado 100%, sabe? Então, já rapidamente eu abro meu celular, já faço uma cartinha de perdão, não perco tempo. Quando eu descubro alguma coisa que eu estou sentindo que não está legal, eu já vou ali. Meu bloco de notas. Senhor Deus, eu abro mão desse sentimento, dessa dor, e eu libero o perdão. Porque o perdão, ele é libertador para que você desenvolva confiança em Deus, em você mesmo e nas pessoas. Às vezes você está precisando, além de perdoar os seus pais e perdoar as pessoas que te traíram, te perdoar por erros cometidos, por fracassos que você enfrentou e você tem carregado até hoje. Se perdoar é essencial para que você desenvolva um relacionamento profundo com Deus. Muitas vezes a gente se acha indigno de receber tanto de Deus. Isso significa que você está carregando culpa. Uma pessoa culpada, ela não consegue confiar.
Então, a confiança de uma criança é exercitada e alimentada, então, pelo amor dos pais, e ela vai crescendo, ela vai ampliando esse senso de percepção de confiança, e depois essa confiança que estava apenas com os pais, começa a viver dentro dela também, e ela então começa a confiar nela e nas pessoas. Então, é na infância e nos nossos relacionamentos mais poderosos que a gente desenvolve essa confiança. Então, sentir-se amado é a base de pertencer. Família, a comunidade, a igreja, os grupos. É esse amor que nos acolhe, né, diante das desconfianças do mundo e fala, aqui é um lugar seguro. E que eu quero te convidar nessa manhã, querida, que você possa mergulhar num relacionamento de confiança em Deus, entendendo que aqui é um lugar seguro. Que a tua célula seja um lugar seguro, que o teu casamento seja um lugar seguro, que o seu discipulado seja um lugar seguro. Sabe, que você possa abrir o seu coração e dizer, não estou dando conta, está difícil para mim. Eu estou pecando nisso, eu estou errando naquilo, mas eu escolho confiar. E como é que eu posso então, para a gente ir para o nosso finalmente, queria chamar aqui o louvor. Como é que a gente pode desenvolver uma confiança mais profunda em Deus? Oséias 6:3 diz assim, conheçamos o Senhor. Ele não para aí. Ele fala, esforcemo-nos por conhecê-lo. Em outra versão, conheçamos o Senhor e busquemos conhecê-lo. Exige de você força, intencionalidade, desejo. Então, conhecer a Deus não é só vir um culto de domingo. Conhecer a Deus é pegar a tua Bíblia, é ler a tua Bíblia, é orar, é buscar, sabe, é todo dia ter um desejo ardente de se esforçar para parecer um pouquinho mais com Jesus. Um desejo ardente de falar, Deus, eu ainda não entendo sobre isso, mas eu quero entender. É buscar livros, buscar pessoas, até você chegar ao pleno conhecimento de quem Deus é. E eu vou te falar, isso só vai acontecer no dia que você chegar no céu, porque até lá você vai estar prosseguindo, conhecendo, buscando, desenvolvendo essa confiança. Então, a primeira coisa, você precisa conhecer a Deus pela sua palavra. A confiança cresce quando conhecemos o caráter de Deus. A Bíblia diz em Romanos que a fé vem pelo ouvir. Então, para de ouvir notícia ruim, coloca a palavra, fique ouvindo o dia inteiro, graças a Deus, pelo YouTube, pelo Spotify. Todas as nossas palavras estão no YouTube, todas as nossas palavras estão no Spotify. Maratona palavras antigas, escute o dia inteiro. Antigamente, gente, a gente tinha que carregar fita cassete, depois os CDs. Hoje está tudo no seu celular. Né? Esses dias eu abri uma caixa lá em casa e descobri que era uma caixa de CD de pregação. Né? A gente não tem nem mais aparelho que lê isso, né? Então a gente saía do culto, comprava o CD e ficava ouvindo aquela palavra a semana toda. Então escute boas palavras o dia inteiro, que vão fortalecer a sua fé, que vão manter você conectado com Deus, amém? Segundo, lembre-se das experiências de fidelidade. Revisa a sua história. Que momento que você viu e percebeu que Deus te sustentou? Que momento que você estava ali no desespero e Deus veio e fez alguma coisa? É importante. Em alguns momentos da Bíblia, do Antigo Testamento, que Deus fazia alguma coisa, o que os homens faziam? Construíam altares de memorial, dizendo, aqui o Senhor fez. Sabe, anote as coisas que Deus fez para que você não esqueça. Porque infelizmente a nossa mente lembra mais do que é negativo, do que é positivo. Mas uma das formas de você aumentar a sua confiança em Deus é você lembrar. Eu quero te perguntar essa manhã, você consegue lembrar de momentos onde Deus agiu, onde Deus cuidou, onde você está passando por um momento e você fala, só Deus. E Ele foi lá e fez? Você lembra disso? Traga a sua memória o que pode trazer esperança. Traga a sua memória esses momentos onde você dependeu de Deus, onde Deus te guardou. E eu quero te dizer uma coisa, escreva esses testemunhos como âncoras para tempos de incerteza. Anote, pega o seu livro dos sonhos e coloque realizado, feito, Deus fez. Deus fez. E se Ele fez, Ele ainda pode fazer. Essa é a nossa fé, essa é a nossa confiança. Terceiro, pratique a entrega diária. Eu
compartilhei isso aqui na última vez que eu preguei. Eu tenho acordado todos os dias e declarado: esse vai ser o melhor ano da minha vida, da minha casa. Esse vai ser o melhor ano da nossa igreja. Esse vai ser o dia que o Senhor vai fazer grandes coisas na minha vida. Comece o dia declarando quem Deus é para você. Não comece o dia pegando o teu celular, ouvindo notícia ruim. Não comece o dia olhando os problemas. Comece o dia declarando: Deus é fiel para cumprir todas as promessas que Ele tem para a minha vida. Mesmo que hoje eu não veja respostas, o Senhor está fazendo. Por isso que o nosso ministério de mulheres chama-se Enraizada. Sabe por quê? Porque primeiro nós crescemos para dentro. Onde nós não vemos fruto, onde nós não vemos folha, onde nós não vemos o caule, mas as raízes estão buscando seiva em Deus. E nesse tempo que você está crescendo, que você está sendo enraizado, você está sendo fortalecido de dentro para fora. Confiança não é algo que acontece de fora para dentro, ela acontece de dentro para fora. Através do que você declara, através do que você sente, através do que você se posiciona, dizendo: eu não vejo, mas eu creio, as circunstâncias estão difíceis, mas eu declaro, eu profetizo em nome de Jesus. Querido, eu não sei como você tem visto o seu companheiro, a sua companheira, os seus filhos, mas para de murmurar e começa a profetizar. Eu quero te levantar, homem e mulher, para você se posicionar, profetizando sobre os seus filhos. Os seus filhos vão servir ao Senhor. Os seus filhos vão fazer do Senhor, sabe, o lugar de esconderijo. Seus filhos não vão buscar no mundo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a sua casa serve a um Deus Todo-Poderoso. Você e sua casa estarão aqui servindo ao Senhor. Eu não sei o que está difícil de você ver, mas eu quero te desafiar, mesmo que você não veja, que as respostas pareçam distantes, você se levanta dizendo: Ele vive, Ele ressuscitou, e eu não vou ficar preso na sexta, no sábado. Eu estou lá no domingo, quando Ele ressuscita. Oh, Espírito Santo, Espírito de Deus. Último ponto: caminhe com pessoas que confiam. Onde você tem sentado? Que mesas você tem sentado? Que vozes você tem ouvido? Tome muito cuidado, sabe por quê? Porque proteja o ambiente que você está entregando o teu coração. A ambiência, ela é fundamental para que você viva com confiança, com esperança. A fé, ela é fortalecida na comunhão. Estar com pessoas maduras espiritualmente te inspiram a confiar mais e mais. Caminhe com pessoas também que testemunhem. Testemunhe do que Deus tem feito na tua vida. Sabe, não deixe de testemunhar. O seu testemunho fortalece seu irmão. O seu testemunho fala: caramba, fez com ele, vai fazer comigo também. Transformou o casamento dele, vai transformar o meu também. Transformou a vida financeira dele, vai transformar a minha também. E eu quero te convidar, antes de ficar de pé, você vai pensar numa área que você precisa aumentar a sua confiança em Deus. Que área que é? Só então, depois que você tiver essa área bem definida e tiver uma palavra profética sobre ela, você vai ficar de pé. Se Deus te deu essa palavra enquanto eu ministrava, fique de pé. Se não, escute um pouquinho a voz de Deus. Qual é a palavra profética para esse momento que você vai declarar nessa manhã? Que área da tua vida você precisa confiar mais? Que área da tua vida a tua fé está abalada, a tua confiança está abalada? E se o Espírito Santo já derramou sobre você essa palavra profética, fique de pé. Porque nessa manhã nós vamos declarar juntos como igreja: Senhor, eu confio em Ti. Senhor, eu confio no Teu caráter. Eu confio que o Senhor é imutável. Eu confio que o Senhor é Jeová Rafá, Jeová Jireh. Se levante em fé, posicionado, que o Senhor vai fazer. O Senhor vai fazer. Não importa a área da tua vida que você está com a sua fé e a sua confiança abaladas. Não importa. Nós vamos cantar essa música e depois eu quero orar com você. Mas se você precisa de uma oração, eu quero te convidar a vir aqui à frente também. Às vezes a sua confiança foi tão ferida. Às vezes você veio de uma família que você não podia confiar nos seus próprios pais. E hoje você não confia mais em ninguém.
queremos orar por você. Eu quero te convidar a vir aqui à frente, enquanto nós ministramos esse louvor. Eu quero pedir que você possa fechar os teus olhos e deixar o Espírito Santo te tocar, deixar o Espírito Santo agir em você. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor. Se você tem essa palavra, se você está no seu lugar, vai declarando essa palavra, essa promessa de Deus sobre a sua vida. Vai profetizando sobre o seu coração, sobre essa área da sua vida que você tem andado ainda em desconfiança. Vai declarando, levante as suas mãos como profeta da sua vida e declare: Senhor Deus, eu profetizo sobre o meu casamento, eu profetizo sobre a minha vida financeira, eu profetizo sobre o meu coração. Vai deixando Deus te usar para te abençoar. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Nós confiamos em ti, Senhor. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Precisamos de ti, Senhor. Nós precisamos. Declare o quanto você precisa dele. Preciso do teu perdão. Nós confiamos, Senhor. Preciso de ti. Precisamos de ti, Jesus. Deixa o Espírito Santo tocar o teu coração. Quebranta meu coração. O Espírito Santo fala ao meu coração que ele está tirando algumas pessoas de lugares escuros, de medo, de insegurança. Como a costa Alguns estão há anos se escondendo, deixando que os dons e os talentos de Deus não se desenvolvam na sua vida. Com terra seca, assim é a minha alma. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Quero te convidar agora a colocar a mão sobre o teu coração. Faça um compromisso. Deus, eu não vou mais duvidar daquilo que o Senhor é. Eu não vou mais duvidar do que o Senhor pode fazer na minha vida. Eu não vou mais ficar com medo. Se o seu coração estava cheio de medo, comece a ministrar fé e confiança sobre ele agora. Em nome de Jesus, Senhor Deus, nos leva, Senhor Deus, para as batalhas da vida com essa confiança e com essa certeza de que o Senhor está à frente, de que o Senhor nos guia. Oh, Senhor Deus, nós confiamos em Ti. Você pode declarar: Senhor Deus, eu confio em Ti, eu confio em Ti. Você declara agora essa manhã a sua confiança nele. Eu confio que o Senhor vai fazer, eu confio que o Senhor vai fazer, eu confio que o Senhor está à minha frente, guardando, protegendo. Sabe uma coisa que a confiança traz aos nossos corações? É uma paz de quem descansa porque confia. E eu quero declarar em nome de Jesus que os nossos corações estão se enchendo dessa paz. O seu coração se enche dessa paz de alguém que pode confiar, de alguém que pode descansar. Você recebe essa paz. Você pode dizer: eu recebo dessa paz. Eu recebo dessa paz de alguém que confia e descansa. Eu recebo, eu recebo, eu recebo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Obrigado, Senhor, porque nessa manhã, Deus, nós estamos sendo fortalecidos na nossa confiança em Ti, Deus. Nós estamos hoje, Deus, sendo moldados, Deus, para sermos pessoas inabaláveis, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Coloca a sua mão no seu coração nessa hora. Pai, tira agora todo o medo, Deus, de cada coração aqui. Enquanto a Ruth orava, essa palavra que me vinha, a confiança no Senhor é o antídoto para resolver o medo que está no seu coração. De repente você chegou aqui abalado, desanimado, triste, sofrendo por causa do medo, de inseguranças, daquilo que realmente a falta de confiança nos causa. Hoje Deus quer fortalecer no Senhor, fortalecer você no Senhor e na certeza de que Ele é digno de confiança. Ele é digno que você possa repousar. Ele é um Pai que não vai te frustrar. É um Pai que não vai te deixar realmente ser decepcionado por conta de promessas, por conta de situações. Deus é digno de ser confiável. Em nome de Jesus, todo medo se desfaça agora em nome de Jesus. Toda insegurança seja desfeita agora. Nós trocamos nos nossos corações todo medo por confiança no Senhor. Reforçamos a nossa fé nessa hora em Ti, Senhor Jesus. Nós não seremos abalados em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você crê nisso, dê a tua melhor salva de palmas nesse momento agora, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, em nome de Jesus. Você pode voltar para o seu lugar agora, em nome de Jesus. Ah, Deus, obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus, porque o Senhor falou conosco. Obrigado, Deus, porque o Senhor é digno, Deus, de confiança. Obrigado, Deus, porque você não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Falando Deus, Ele não poderá cumprir o que Ele prometeu. Não, o Senhor é digno de ser confiável. Em nome de Jesus, amém? Feche seus olhos onde você está. Vamos orar, agradecer a Deus por essa manhã, agradecer a Deus por essa verdade, que essa verdade seja realmente escrita no seu coração e que você possa confiar nesse Deus maravilhoso em nome de Jesus, amém? Senhor Deus, nós te louvamos nessa manhã. Nós te louvamos, Deus, pela Tua palavra, Deus. Nós te louvamos porque o Senhor zela pela Tua palavra para cumprir. Nós te exaltamos por isso nessa manhã. É por isso que nós estamos aqui, Deus. E hoje nós reafirmamos, Deus, a nossa aliança contigo. Reafirmamos, Deus, a nossa confiança em Deus. E nós te louvamos, Deus, porque o Senhor vai cumprir tudo aquilo que o Senhor prometeu, Deus, para as nossas vidas, para a nossa família, para a nossa vida financeira, para a nossa vida emocional, para a nossa saúde, Deus, para a nossa saúde física, para a nossa saúde emocional, para a nossa saúde mental. Obrigado por isso, Senhor Jesus. Obrigado porque o Senhor é digno de confiança, Senhor Jesus. Obrigado por isso. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre cada um de nós. Nessa semana o inimigo pode até ir atrás de você, mas ele não vai te encontrar, porque você está coberto pelo sangue de Jesus. Você confia nessa verdade e você não pode ser abalado, porque você confia em Deus. Você vai experimentar muita paz, paz de Deus, paz com Deus e paz com os homens. E porque você tem semeado na presença do Senhor, você tem confiado nesse Deus maravilhoso. Como é que vai ser a sua colheita? A gente está fraco. Mostra aí com confiança. Quero ver confiança na sua voz. Como vai ser a sua colheita? Agora sim, eu abençoo você para a melhor semana da sua vida. Vai na paz do Senhor Jesus, amém? Deus te abençoe. Hoje, 19 horas, estaremos aqui para mais um culto. Palavra Pastor Jean Pires. Terça-feira, nós também teremos o nosso culto da fé. Em nome de Jesus, véspera de feriado, não deixe de vir. Seja realmente fortalecido na sua fé. Em nome de Jesus, amém? Deus te abençoe, amém.